Fala povo, tudo bom com vocês? Então na aula de hoje a gente vai falar um pouco então sobre a história da geografia, que a gente chama de epistemologia da geografia. Vamos falar um pouco então sobre alguns importantes pensadores, alguns importantes geógrafos, que contribuíram então para a sistematização do conhecimento geográfico, entre eles Alexander von Humboldt e Carl Ritter. Anteriormente, nos vídeos anteriores, a gente falou então um pouco sobre o conceito de território, região, lugar, paisagem. Falamos um pouco também sobre Milton Santos, falamos então sobre a questão do conceito de paisagem, a sua relação com o conceito de espaço geográfico. No vídeo de hoje a gente vai tratar então um pouco sobre a história do pensamento geográfico, sobre a história da geografia e como a gente chama dentro da geografia de epistemologia da geografia. A geografia então é uma ciência muito antiga. Desde a Grécia Antiga a gente tinha vários pensadores que realizavam estudos geográficos, só que não existia esse nome ainda, geografia. Ninguém chamava essa ciência de geografia. Os estudos que eram feitos eram vinculados às ciências naturais, ciências da natureza, a filosofia, também a matemática. Então, desde a antiguidade, muitos pensadores elaboraram estudos que hoje são considerados estudos geográficos, para tentar compreender então alguns fenômenos naturais. Eles acabavam estudando geografia, não com esse nome, mas vinculado à matemática, filosofia, ciências da natureza como um todo. Então, desse modo, a origem da geografia foi um conhecimento disperso e desarticulado, ou seja, ninguém sabia que estava fazendo geografia, ninguém sabia que estava produzindo conhecimento geográfico, porque esse nome não existia, mas eles estavam tentando entender a relação do homem com a natureza e entender então os fenômenos naturais, realizando estudos então que se vinculavam à filosofia, à matemática e às ciências da natureza, certo? Com o passar do tempo, então, a geografia foi ganhando forma como ciência, certo? E ela então passou a ser ensinada nas escolas. Muita gente pensa que a geografia saiu da universidade para ir para as escolas, e foi o contrário. Ela saiu então das escolas, sua origem é nas escolas, e depois passou a ser ensinada nas universidades, Bem curioso isso, por sinal. Desde a Grécia Antiga, a gente tem contribuições de diferentes pensadores, então, da área da filosofia, matemática e ciências da natureza como um todo, que realizaram estudos geográficos. Então, a gente tem a contribuição de Heródoto, que viveu de 484 a.C. a 420 a.C., Erastóstenes, que viveu de 275 a.C. a 194 a.C., Estrabão, que viveu de 63 a.C. e entre 21 e 25 d.C. E eles analisaram a dinâmica de fenômenos naturais, elaboraram também descrições de paisagem e também então estudaram essa relação entre o homem e a natureza, ou seja, o espaço geográfico. Então, desde a Grécia Antiga, a gente tem a contribuição desses pensadores para os estudos geográficos. Já durante o século XVIII, a gente tem contribuição de diversos filósofos para a ciência geográfica. Um deles que contribuiu muito para a ciência geográfica foi Immanuel Kant, que influenciou bastante o Alexander von Humboldt e também Carl Ritter, foram alguns importantes geógrafos. O Alexander von Humboldt, então, é considerado por muitos o pai da geografia. Então, o Alexander von Humboldt ele viveu de 1769 a 1859 e o Carl Ritter viveu de 1779 a 1859. E o Humboldt, então, ele foi um importante explorador, ele foi um naturalista. E ele viajou, fez viagens para a América e em sua obra intitulada Cosmos, que é considerada a sua maior obra, ele sistematizou anos de conhecimento geográfico. E em meados então do século XIX, o Alexander von Humboldt e Carl Ritter, eles começaram então a sistematizar um arcabouço teórico metodológico da geografia, que gradativamente foi se transformando em disciplina acadêmica e passou a ser pesquisada e ensinada nas universidades. Tanto o Humboldt quanto o Ritter eram intelectuais, que foram muito importantes e ainda são importantes para a geografia, e eles são alemães. A história do Humboldt é uma história bem interessante. Então ele vem de família considerada rica,
e ele recebeu uma boa grana, digamos assim, de herança. E ele investiu boa parte dessa herança dele nessas expedições, né? Tanto é que ele veio para a América, né? Esteve na Amazônia, catalogou vários animais e plantas, né? Então pense como era viajar para América do Sul, adentrar nas selvas, né? Coletar amostras de animais, de plantas, catalogar tudo isso, né? Então ele estava fazendo um estudo, né? De ir a campo, coletar dados, né? Para depois catalogar essas espécies, né? Essas novas espécies de animais, de plantas. Então, já durante o século XIX, teve vários países da Europa que começaram a instalar sistemas nacionais de ensino. Então, a geografia acabou aparecendo como uma disciplina escolar, certo? E nesse período, então, não eram professores formados em geografia que lecionavam a matéria, né, que davam essas aulas, que ministravam essas aulas. Eram professores de outras áreas, formados em outras ciências, que acabavam ensinando, então, geografia para os alunos. Então, como eu disse anteriormente já, a geografia ela não veio então no conhecimento acadêmico, no caso, no conhecimento das universidades para a escola. Ela partiu da escola para depois ser ensinado nas universidades e formar então professores de geografia capacitados na ciência geográfica para depois dar aulas nas escolas. A geografia então, ela partiu, né, da sistematização desses conhecimentos geográficos, né, que vinham lá desde a Grécia Antiga, que eram produzidos por diferentes pensadores, filósofos, matemáticos, né, e outros pesquisadores, né, das áreas de ciências da natureza, passando então pelo século XVIII, século XIX, por Immanuel Kant, Alexander von Humboldt, Carl Ritter, né, que começaram então a sistematizar esses conhecimentos da geografia, né, transformar ela numa ciência moderna, como a gente conhece hoje. Com o passar do tempo, né, durante o século XIX, vários países europeus começaram a instalar, né, esses sistemas nacionais de ensino e a geografia estava presente nas escolas. Só que quem ministrava essas aulas de geografia não eram professores formados em geografia, eram professores formados em outras áreas, né, formados em outras disciplinas, que acabavam pegando essas aulas para ministrar. Com o passar do tempo, né, aumentando então essa sistematização da geografia enquanto ciência, foram abertos os cursos de geografia na Europa, né, e ao redor do mundo como um todo, para formar professores, né, de geografia para dar aula nas escolas. Então, a geografia, né, ela tem essa dinâmica um pouco diferente das outras ciências, né? Ela partiu da escola para depois chegar nas universidades, né, para depois formar então os professores de geografia formado com especialização nessa área, né? E não outros professores de outras disciplinas ministrarem aulas dessa ciência. Então seria isso. Espero ter contribuído. Obrigado por ter assistido. E é isso, um abraço a todos e bora estudar geografia aí para tentar compreender melhor esse mundo. Valeu, um abraço. Fala, povo. Eu tenho que parar de me apertar também. Eu não posso ver uma espinha que tô apertando. Meu Deus. Com a cara tudo arrebentado. É o pai da ciência geográfica.